Olá para você que está acompanhando esse podcast, que bom que você está aí. Eu sou o pastor Júnior Figueira. Estamos chegando aqui para mais um podcast aqui pelo canal do YouTube e também do Facebook e pelo programa de rádio também, você que nos acompanha pela 95.7 FM. Hoje o nosso tema é se relacionando com o sagrado. Esse é o nosso tema de hoje. Eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para você, que vai te ajudar bastante em nome de Jesus. Antes de eu continuar, não se esquece de se inscrever no canal do YouTube, de compartilhar esse link aqui, esse vídeo para outra pessoa. E no Facebook você também vai seguir a nossa página e vai também compartilhar. E se você está pelo rádio, que bom que você está aí, continua sintonizado na 95.7 FM. Agora, deixa eu falar com vocês aqui sobre esse tema. Olha só o tema que nós estamos falando. Se relacionando com o sagrado. E a pergunta a ser feita é: será que nós estamos sabendo nos relacionar com o sagrado? Será que dentro do que Deus espera de nós estamos conseguindo nos relacionar com o sagrado? Bom, eu espero que aqui a gente consiga uma resposta e uma direção nesse sentido. Primeiramente, vamos entender o que é o sagrado. O sagrado vem de consagrado. Consagrado vem de algo que foi santificado. Dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus, nós vamos entender que é sagrado, que é consagrado tudo aquilo que foi separado para Deus, tudo aquilo que foi separado para o Senhor. Então, tudo aquilo que é na Bíblia separado para Deus, separado para o uso daquilo que envolve Deus, a gente entende que é algo sagrado, algo consagrado. E isso aqui é muito abrangente, porque nós vamos entender que nós somos, não é, consagrados a Deus. Nós fomos santificados a Deus. Nós fomos santificados a Deus. Nós precisamos entender cada vez mais o que é isso, né? E como que isso funciona. Eu entendo que muitas vezes falta em nós, não é? Falta, eu diria que nessa geração que nós pertencemos a ela, falta para essa geração eu diria que um respeito e um temor a Deus e as coisas que envolvem Deus. Nós precisamos começar a olhar para isso. Começar a ver que Deus, ele é digno de respeito. Começar a ver que Deus, ele é digno de que nós tenhamos temor diante dele. Nós não podemos começar a entender Deus como alguém que é igual a nós. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos começar a colocar Deus como se ele fosse alguém igual a nós, de maneira alguma. Nós precisamos começar a entender que Deus e as coisas de Deus, elas devem ser, nós devemos lidar com tudo isso com muito temor e respeito. O que eu quero que você entenda é que muitas vezes a nossa dificuldade em termos uma intimidade maior com Deus é exatamente a falta de um respeito ao sagrado. Eu vou falar aqui de novo para você. Muitas vezes nós que estamos em busca de uma intimidade com Deus, e eu sei que eu estou falando aqui com pessoas que têm essa fome, assim como eu tenho essa fome, de querer intimidade com Deus, de querer me aproximar dele cada vez mais. Agora, muitas vezes isso não se torna realidade em nossas vidas. Muitas vezes nós estamos
buscando e nada acontece. Exatamente porque nós não estamos tendo o devido respeito ao sagrado. Nós não estamos sabendo respeitar a Deus e aquilo que é dele. E aí nós temos tentado uma aproximação que nos mataria se Deus permitisse que a gente se aproximasse dele desse jeito. Então, Deus, ele mantém uma certa distância, porque em nosso coração a gente ainda não aprendeu a respeitá-lo para poder se aproximar. Isso aqui é muito forte, isso aqui. É muito poderoso isso aqui. Por que que você acha que lá no Antigo Testamento nem todas as pessoas poderiam tocar na Arca da Aliança? Para quem não sabe aqui, rapidamente, a Arca da Aliança ela era tipo de um baú que era consagrado a Deus e ali aquilo era símbolo da presença de Deus no meio do povo. Nem todo mundo podia tocar naquilo, por quê? Nem todo mundo havia sido instruído de como proceder com aquilo. E para preservar a vida do povo, Deus determinou quem podia tocar naquilo. Tanto que a Bíblia vai descrever para a gente lá em 2 Samuel 2, no capítulo 2, versos 6 e 7, que um homem chamado Uza, ele tocou na arca de maneira imprópria e ele morreu na mesma hora. Em outras palavras, para que você entenda aqui, muitas vezes a nossa dificuldade em se aproximar de Deus, ela é tão real porque a gente ainda não aprendeu a respeitá-lo como Deus. E aí Deus, ele se mantém distante porque você ainda não aprendeu como ter o temor devido dele. E eu quero aqui que você entenda aqui que muitas vezes a nossa geração ela tem negligenciado, eu diria que o respeito a Deus, o temor a Deus, por entender que nós vivemos no tempo chamado tempo da graça e que isso tira de nós qualquer tipo de responsabilidade em relação ao respeito e temor a Deus. Só que isso é um grande engano. Isso aqui é um grande engano. Nós vamos falar aqui que você vai entender isso aqui, mas o que eu posso aqui já te adiantar é o tempo da graça, a graça de Deus, ela jamais vai tirar de sobre nós essa responsabilidade de respeitar a Deus e de temer o Senhor. E nós vamos falar sobre isso com vocês. Agora, o que nós temos que entender sobre Deus? Que a Bíblia nos apresenta sobre Deus. Podemos entender que Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de amor. Agora, Deus também é um Deus de justiça. E diferente do que muitos dizem, não é que a justiça de Deus se opõe ao seu amor. Não é que o amor de Deus barra na justiça e a justiça ela é barrada pelo amor. Não. O amor de Deus produz a justiça de Deus, e a justiça de Deus produz o amor de Deus. É uma coisa que envolve a outra. Então, Deus é um Deus de amor que atua com justiça. Então, vamos começar a entender que Deus, ele é digno de ser respeitado. Vamos começar a entender que tudo que é de Deus, tudo que foi separado para Deus, é digno de ser lidado com muita atenção, com muito respeito. O que eu queria que você entendesse, primeiramente, se você estiver anotando aí, anote isso agora. A graça de Deus não anula o temor que devemos ter diante dele. Em nenhum momento na Bíblia Sagrada você vai ver a Bíblia citando para você assim, olha, Jesus veio, morreu na cruz, agora você pode se relacionar com Deus de qualquer jeito, e você pode se referir a Deus de qualquer jeito, e você pode tratar Deus de qualquer forma. Em nenhum momento na Bíblia você vai ver isso. Você não vai ver na Bíblia a graça de Deus
ela dando essa abertura, não é? Para que você faça o que você quer. Você não vai ver na Bíblia a graça de Deus te dando essa liberdade para você lidar com Deus e com as coisas dele de qualquer jeito. Muitas pessoas se esquecem que Ananias e Safira, eles foram mortos pelo Senhor porque mentiram. Aí você fala, pastor, isso aí é Antigo Testamento. Não, é no Novo Testamento que isso aconteceu. Jesus já tinha morrido na cruz. A graça já era real e o evangelho já era pregado, mas porque eles não souberam lidar com o sagrado, eles foram tentar mentir para Deus e enganar os irmãos, enganar a igreja, e eles morreram na mesma hora. Sabe por que tem tanta gente passando tanta dificuldade, passando tanta luta? É porque são pessoas que estão tratando Deus e as coisas de Deus de qualquer forma. E aí você não entende por que você ora e nada acontece. Aí você não entende por que você vem na igreja, busca Deus e nada acontece. Não é? Não faz muito tempo, por exemplo, eu presenciei pessoas que estavam ali reunidas e, por exemplo, brincando de falar línguas estranhas, né? Brincando ali de falar línguas estranhas. E é claro que existem igrejas que não acreditam em línguas estranhas. E se essas igrejas que não creem em línguas estranhas saírem brincando com isso, embora continue sendo errado, mas eu até vou entender essas pessoas. Agora, pessoas que supostamente acreditam na manifestação do Espírito Santo, pessoas que supostamente acreditam que o Espírito Santo nos concede línguas para falar, brincando e debochando disso. Cadê o temor a Deus? Cadê o respeito a Deus e as coisas de Deus? É preciso olhar para tudo isso e ver como que isso tem afetado a nossa vida de forma negativa. Como que isso tem nos prejudicado? Não pense você que não. Isso tem atraído coisas ruins para você. Essa falta de temor, essa falta de respeito, essa falta de reverência diante do Senhor. Como que o seu coração se comporta diante de Deus? Eu quero aqui avançar e falar de um segundo ponto, né? O primeiro ponto aqui, a graça de Deus não anula o temor. Agora, o segundo ponto é a diferença do ímpio para o pecador. Qual que é a diferença do ímpio para o pecador? Por muito tempo na minha vida eu achei que ímpio e pecador eram as mesmas coisas, não é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Pecador todos nós somos. Pecador todos nós somos. E a diferença é que nós, né, aqueles que aceitaram Jesus, foram alcançados por Jesus. Então nós somos pecadores justificados em Jesus. Agora, o ímpio, ele não é simplesmente um pecador, mas um ímpio é aquele que se levanta e é contra as coisas de Deus, é aquele que não tem respeito a Deus. Então, o pecador todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos. Agora, o ímpio é aquele que vai afrontar Deus e debochar de Deus. É aquele que vai fazer deboche com aquilo que é de Deus. O ímpio é aquele que vai tratar as coisas de Deus com menosprezo. Eu não sei se você já conheceu até mesmo pessoas que estavam fora da igreja e que quando se falava de Deus, essas pessoas respeitavam muito. Eu já conheci muitas pessoas que, embora não estão na igreja, mas quando se trata de Deus e das coisas de Deus, essas pessoas falam com muito temor, falam com muito respeito, porque sabem reverenciar o sagrado. Agora, o ímpio, ele é aquele que debocha de Deus. Ele é aquele que debocha do evangelho, é aquele que afronta, que diz palavras contra Deus. E eu diria que dentro da própria igreja, infelizmente, nós temos ímpios, que estão dentro da igreja, mas que não tratam Deus com respeito, que não reverenciam Deus como deveriam. É preciso olhar para tudo isso e ver o que nós estamos sendo diante do Senhor. Como que nós temos lidado com tudo que é de Deus? E
Por último aqui, eu quero abordar ainda um último ponto, é que quanto mais íntimos nós estamos de Deus, mais teremos o temor dele. Não é aquela coisa, Deus é meu chegado, eu falo dele como eu quero, eu faço o que eu quero, eu lido como eu quero. Negativo. Isso significa que você está muito longe de Deus porque você não sabe nem respeitá-lo. A intimidade com Deus, ela é fruto de você ter no seu coração um forte temor a Deus. Sabe, eu vejo quantas pessoas falando coisas que não sabem, abrindo a boca para falar de pessoas que não sabem, não conhecem e que muitas vezes nós estamos falando de um ungido do Senhor. E que muitas vezes a gente está falando mal e acabando com a vida de alguém na internet que Deus está usando, que Deus escolheu. Às vezes nós estamos olhando ali de um ponto de vista ali muito micro, né? A gente tem aquela microvisão e a gente quer ter ali uma opinião e falar o que a gente pensa que sabe, só que Deus na macrovisão, ele está vendo muito mais que a gente. Então eu aconselho você aqui, através desse podcast, não fale do que você não sabe. Não abra a boca para falar o que você não viu. Não transmita uma mensagem que você não conhece a real fonte. A internet está aí, agora não pense você que Deus não olha para os pecados da internet, porque parece que na internet a gente pode fazer tudo e que lá não é mundo real, então eu posso falar o que eu quero. Não, Deus está vendo o pecado pela internet também, pode ter certeza disso, você que me acompanha. Eu sei que esse assunto é pesado, esse assunto ele é extenso, mas nós precisamos, como igreja, respeitar a Deus e ter o temor de Deus. Davi, quando era perseguido por Saul, muitas vezes teve a oportunidade de matar Saul e de pôr um fim naquela perseguição, mas ele dizia em seu coração, eu não toco em um ungido do Senhor, porque ele tinha temor do sagrado. Se você entender o que é isso, se você entender o que é respeitar, eu estou falando isso e meu corpo está aqui estremecendo por falar nisso. Eu estou sentindo o peso do que eu estou falando aqui. Sabe, é preciso respeitar o sagrado, é preciso respeitar a Deus, é preciso respeitar aqueles a quem Deus está usando, aqueles a quem Deus levantou. Nós precisamos aprender isso. Se nós queremos que a nossa vida vá bem, a gente quer que a nossa vida vá bem, sabe? Para tudo agora que você está fazendo e pensa, será que você tem respeitado o sagrado? Será que você tem tido temor do sagrado? Por último, eu quero falar sobre Jesus. O mesmo Senhor Jesus que pregou sobre amor, perdão, compaixão, misericórdia, o mesmo Senhor Jesus que sentou com pecadores, publicanos, prostitutas. A Bíblia conta que em João 2, 13 até o 25, ele expulsou do templo os vendedores. Eu creio que você já leu isso. A Bíblia nos conta que Jesus, ele expulsou vendedores do templo. Porque ali não era lugar de vender coisas. Que ali não era lugar para aquele tipo de atividade. Jesus estava nos ensinando que é necessário temor diante do sagrado. Ele expulsa e diz, a casa do meu pai não é para isso. Ele está nos ensinando. Por que você acha que isso está na Bíblia? De repente o tempo passou e a gente está lidando com o que é de Deus, as coisas de Deus de qualquer jeito. A gente está fazendo da casa de Deus a nossa casa, não é? A gente está usando as coisas do sagrado para o nosso benefício próprio. A gente está usufruindo do que é consagrado a Deus para o nosso próprio benefício. Não é isso que Deus quer para nós, não é isso que Jesus nos ensinou. Ele nos ensinou a temer o sagrado, a respeitar o sagrado. Ele expulsou os vendedores do templo, porque ali não era lugar. Aquele templo era sagrado, era consagrado a Deus. Que nós tenhamos esse aprendizado aqui nesse momento, através desse podcast, que você aplique isso na sua vida,
para tudo que você está fazendo agora, faz uma análise na sua vida completa. Analisa cada ponto da sua vida e vê onde que você está desrespeitando o que é sagrado na sua vida. Corrige isso em nome de Jesus e colha os frutos de uma vida de temor a Deus e respeito ao Senhor. Que Deus abençoe você. Esse foi mais um podcast comigo, pastor Júnior Figueira. O tema hoje um pouco forte, pesado, mas que o resultado disso aqui é de muitas bênçãos na sua vida. Que Deus abençoe você. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.